Bom, nosso tema agora é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Lei de Diretrizes Orçamentárias que ontem foi revelada, foi enviada ao Congresso Nacional, mas só ontem foi dada publicou a Lei de Diretrizes Orçamentárias, um catatal, antigamente seria um catatal, hoje é um catatal eletrônico de mais de 1000 páginas. Então, mais uma vez, Lei de Diretrizes Orçamentária, que é o orçamento de 2026. Então, é um processo, tá? Então, não é o orçamento, é a lei de diretrizes. Então, são a visão geral que o governo dá sobre como vai ser o orçamento de 2026. Isso vai ser agora trabalhado no Congresso Nacional ao longo de todo o ano, em tese, para ser aprovado no final do ano. Tá? O CAE pergunta, as diretrizes são dadas por quem? Ministério da Fazenda, né? Basicamente, Ministério da Fazenda e do Planejamento, perdão, pela área econômica do governo. Então, o destaque, né, e foi o destaque em todas as manchetes, é que a proposta do orçamento prevê um superávit de 38,2 bi. 38,2 bilhões de reais é a meta, ou é o cenário com o qual trabalha a proposta de orçamento. Nessa lógica do arcabouço fiscal, de que o que mais importa no país é o déficit zero ou o superávit. Esse é o tema obsessivo do governo Lula III, é o tema obsessivo do Haddad, da Simone Tebet, né? A tese deles é que, se você esmagar o Estado, você vai dar espaço para a iniciativa privada desenvolver o Brasil. É basicamente isso, é neoliberalismo. Isso se chama neoliberalismo, é o estamento da tese neoliberal, é isso, esmaga o Estado e você libera as forças produtivas do capital privado para desenvolver o país. A gente vê o que acontece, né, nos países que aplicaram essa receita neoliberal. Então, por isso, você vai ter um BNDES a serviço das privatizações, né, e você vai ter toda essa política de esmagamento, com uma mentalidade, é isso aí, Silvio Naves, fiscalista. Então, é isto. 38,2 de superávit. Uma parte importante do superávit, nós mostramos ontem aqui, acontece por conta do esmagamento do reajuste real do salário mínimo, porque com a nova regra de reajuste do salário mínimo, né, que cai do reajuste vinculado ao crescimento do PIB ao teto de 2,5%, você já está tendo uma economia. Impressionante, né? Eles usam essa palavra, né? Uma economia o Cauê está perguntando, então as diretrizes são neoliberais, obviamente neoliberais. Você vai ter uma economia de 5,5 bi. Então, a gente faz a conta aqui, desses 38,2 bilhões de superávit que eles estão projetando, vou fazer a conta aqui rapidinho, né? Então, 5,5 bi é a contribuição, é a expropriação dos trabalhadores que recebem salário mínimo, 5,5 bi. Então, se a regra anterior fosse mantida, esse superávit cairia já para 32,7 bi, mas é preciso ter o máximo de superávit possível. E o que ficou revelado ontem na divulgação da LDO é que o governo está dizendo... Não, eu vou colocar aqui as manchetes de toda a mídia liberal. Eu queria ter trazido manchetes da mídia progressista em relação a esse assunto, mas eles ignoraram, não trataram, não tem uma reportagem na mídia progressista sobre esse assunto, só a mídia liberal deu. Tá aqui, ó, várias manchetes. Aqui tem Globo, tem Folha, tem vários veículos da mídia liberal. E vejam quem é o sujeito, né? O sujeito é governo. Governo Lula aponta falta de espaço para piso da saúde e educação. Governo aponta falta de verba para cumprir pisos da saúde e educação já em 2027. Governo projeta falta de recursos para saúde e educação no orçamento de 2027. Governo aponta falta de 10,9 bilhões para cumprir
orçamentos para cumprir mínimos da saúde e educação no orçamento de 2027. Então dá para ver o seguinte, é o governo o motor dessa história. Quem está colocando o tema de que não tem dinheiro para os pisos da saúde e educação é o governo sujeito das frases em todas as manchetes. É o governo. Mas, ora as bolas, e vou voltar a fazer essa pergunta depois. Se o que está faltando, né, segundo as contas do governo, é 10,9 bilhões para o orçamento da saúde e educação, você não vai ver isso em lugar nenhum, tá? Não vai ver, nem na mídia liberal, nem na mídia progressista, na mídia de extrema-direita, menos ainda. Se está faltando 10,9 bi, o governo não anunciou que é 38,2 bilhões de superávit? Vamos tirar, né? Vamos considerar que a gente manteria, que deveria ter sido mantido, a fórmula anterior de reajuste real do salário mínimo, tá? De 5,5 bi, então estaria o orçamento em 32,7 bilhões de superávit. Se é 10,9 bilhões que está faltando, vamos fazer a conta aqui, 9 para 17, 8, 1, ainda teria um superávit de 21,8 bilhões. 21,8 bilhões. Ué. Então daria, né? Não tem problema, né? A rigor não tem problema nenhum, mesmo na lógica neoliberal conservadora do governo Lula, não tem problema nenhum você garantir o piso da saúde e educação. A rigor. Mas é claro que tem, né? Porque a lógica é a do esmagamento. A lógica é a do esmagamento. Tá aqui, né? O pessoal vai dizer, tudo é invenção, vocês são contra o governo. Não. A Fabi Martins. Mauro, convide o pessoal do DOC Israel Paralelo. Fabi, tá na minha agenda, tá? Quero sim trazer, né, uma denúncia do que é o nazi-sionismo, tá? É importante. Aqui, não, a Vimeirinho eu já li, a Mônica Gonçalves também falando do mesmo tema. Dia de luta pela terra, a conquista de território é a conquista da soberania. O MST todo ano, dia 17, para fazer memória do massacre de Eldorado dos Carajás, estabelece esse como o dia da terra. Terra é poder, que diga o agronegócio, né? A luta pela terra é a da população do campo e da cidade, Eldorado dos Carajás presente. Então, vamos voltar aqui? Então, essas manchetes aqui não são invenção da mídia liberal. Elas são o registro, e aqui no caso, o registro absolutamente factual daquilo que está na LDO. Tá aqui, ó. Isso aqui eu peguei lá, né? Me deu trabalho ontem ler essa LDO. Não consegui ler as 1000 páginas, mas li boa parte da LDO. Tá aqui. Olha... Ama Alma. Oh, Ama, querida. Ela assim, Mauro Lopes, você dá um testemunho em ser católico e logo depois sai caçando quem é de esquerda e quem é progressista? Menos, irmão. É muito... Querida, Ama, eu não estou caçando ninguém. Eu falei aqui desde o começo, não tem problema nenhum ser progressista. Não tem problema nenhum ser liberal. Não tem problema nenhum. O que a gente faz aqui é apenas desvelar. É apenas revelar, é apenas trazer à tona o que está por trás dos discursos. O que está por detrás dos discursos. Nada. Adoro o Haddad toca violão, mal, mas toca violão, é educado. Até traria ele para jantar aqui em casa, sem problema nenhum. Diferentemente de um Paulo Guedes, por exemplo. Sem problema nenhum. Mas o meu compromisso, o nosso compromisso aqui, Ama, não é com o Haddad, o nosso compromisso é com o povo brasileiro, é com os trabalhadores e trabalhadoras. A gente não abre mão desse compromisso. Então, nenhum ataque pessoal ao Haddad, não. A gente usa o nome dele porque ele é o ministro da Fazenda, a Tebet porque ela é a ministra do Planejamento. Nenhum problema com eles. A questão não é essa, a questão é a política. Nenhum problema com o pessoal progressista, mas... vamos combinar, né, que progressista é progressista, de esquerda é de esquerda. Então, e a gente é importante marcar essa diferença, porque essa diferença é a diferença entre a vida e a morte do povo brasileiro, dos trabalhadores brasileiros. Essa diferença é a diferença entre a vida e a morte da juventude preta aprisionada país adentro. É disso que se trata. Não tem nenhuma perseguição. Ao contrário, quem é perseguido no país, Vioma, quem é perseguido no país são jovens pretos.
Quem é perseguido no país são os trabalhadores. Quem é perseguido no país são as mulheres, são as pessoas trans. Essas são as pessoas perseguidas. Não tenha pena da gente fazer o combate aos poderosos, não, porque essa turma toda é muito poderosa. Não tenha medo, não. A gente não tem medo. Tá? Não tem perseguição nenhuma. É combate político e ideológico. Perseguição é outra coisa, né? É outra coisa. Então, aqui, tirando do... Esse quadro tá na peça da LDO. Né? Vocês estão vendo lá? Distribuição discricionária. A última linha está ali, 2027, a projeção de que, pela regra do superávit, está faltando, então, lá os 10 bi e 900, que a gente falou aqui, ó. Olha lá, a última linha, 2027, é a segunda linha da esquerda para a direita. 2026 ainda tem... Né? Vocês estão vendo lá, tá uma sobra de 83 bi, aí já em 2027 é 10,9 bi, e veja o cenário de terror que o governo cria. Ele vai falar, não, 2028 é 87 bi que não tem. Aí 2029 é 154 bilhões, ou seja, o governo está atacando o terror, como a gente dizia no passado, está botando bode na sala para dizer, ó, tem que tirar esse bode da sala. Tem que tirar o bode da sala. Qual é o jeito de tirar o bode da sala, na visão do governo? Acabar com os pisos da saúde e educação. É disso que se trata. É disso que se trata. E não é apenas isto, né? Olha essa peça que eu peguei lá. É difícil. Fui consultar ontem o Davi e o Paulo Clias para perguntar. Não sou economista, mas estou ainda razoável de interpretação de texto. Eles disseram, não, é isto mesmo. Olha o que tem mais adiante na LDO. Para todos os benefícios previdenciários associados à clientela rural e urbana a piso, ou seja, todo mundo, e para os benefícios assistenciais, então estamos falando de benefício previdenciário, auxílio-doença, aposentadoria e benefício assistencial, Bolsa Família, BPC. Tá? Os valores dos benefícios são dados pela equação tal, onde o parâmetro tal representa a taxa de reajuste em termos reais de cada benefício, ok? Então, estão só explicando aqui como é que é a lógica do reajuste desses benefícios. Embora esses benefícios tenham tido no passado recente seus valores vinculados ao salário mínimo, então, né, lá o BPC, o reajuste está vinculado ao reajuste do salário mínimo. A aposentadoria, auxílio-doença, tudo vinculado ao aumento do salário mínimo. O estabelecimento de diferenciação entre as taxas de reajuste real por benefício permite que a igualdade entre os valores de benefício nos pisos previdenciário e assistencial e o salário mínimo seja interpretada como um caso particular. Ou seja, não é uma regra. Não é uma regra. É um caso particular, está lá, está determinado na lei. E aí, presta atenção do que está no texto a seguir. Presta atenção. É a outra armadilha, né? Teve a armadilha do salário mínimo, teve a armadilha dos pisos da saúde e educação, agora a armadilha do reajuste dos benefícios previdenciários e assistenciais pelo salário mínimo. Presta atenção agora. Então, que os pisos, os reajustes sejam interpretados como um caso particular, e aí vai, possibilitando a simulação de eventuais modificações legislativas em qualquer momento do tempo. Advindos, na verdade tem um problema aqui de concordância, né? Advindas as modificações, tanto de mudanças na política de valorização do salário mínimo, ou seja, ele está falando, ó, pode mudar a política de valorização do salário mínimo. Podemos chegar ao nosso objetivo, que é a política de valorização do Armínio. Ele está dizendo pode mudar, o Congresso pode mudar para fazer só o reajuste inflacionário, que é o que defende o Armínio, que é o que defende a equipe econômica do governo, gente, não tenho dúvida disso. Então, então você pode ter uma mudança nesse processo. Por quê?
porque você pode ter, no Congresso, pode ter modificações legislativas na política de valorização do salário mínimo, como também de eventuais propostas de desvinculação entre os pisos dos benefícios e o valor do salário mínimo. O que eles estão dizendo lá? O governo está dizendo o seguinte, gente, tá aí, fica a dica, aprovem uma mudança na política de valorização do salário mínimo, que o teto hoje é 2,5, aprova, sei lá, para não ficar igual ao Armínio, que pega mal, aprova, reduz para 1,5, reduz para 1% acima da inflação. E ao mesmo tempo que eles estão dizendo, olha, vocês têm a possibilidade de apresentar proposta de desvinculação entre os pisos dos benefícios e o valor do salário mínimo. Tá aí. Tá aí. São as duas grandes referências para trabalhadores e trabalhadoras da LDO são, né, o ataque aberto aos pisos da saúde e educação, algo que só o Rogério Seron fazia abertamente, depois no final, agora mais recentemente a Simone Tebet, né? E a outra é essa, né? O fim do reajuste, a redução ainda maior do reajuste real do salário mínimo, se não a eliminação no modelo Armínio, e a desvinculação dos pisos previdenciários e assistenciais da regra do salário mínimo. E aí o que a gente tem é essa situação. Magda Lombardi, trabalhei 30 anos para morrer na miséria. Esse é o projeto. É esse o projeto. Nesse sentido, tem pouca diferença o projeto atual com o projeto do Milei. Nesse sentido, pouca diferença. Tá? Vamos lembrar da Simone Tebet. Esta é a única mídia, acho que só o Breno tocou nesse assunto, só o Breno. Não, o pessoal do Faixa Livre também. Mas essa é a única mídia de esquerda, o único portal de esquerda do país. O único portal do país, não o portal de esquerda, né? O único portal, porque os progressistas, os neoliberais e a extrema-direita não tocaram no assunto porque eles estão topando, entendeu? Estão topando. A registrar a articulação golpista da Simone Tebet para depois das eleições, do segundo turno das eleições do ano que vem. Lembram-se que ela deu uma antológica, histórica entrevista para a Miriam Leitão, lá na Globo News, em que ela falou, passada a eleição, o segundo turno em 2026, entre novembro e dezembro, vai se abrir uma janela de oportunidade para que a gente aprofunde o arcabouço e liquide de vez com os direitos trabalhistas, previdenciários, para que vá no pescoço em definitivo. Mas aí ela acrescentou. Lembram-se disso? Vamos ver de novo? Só nós mostramos aqui. Mate o paciente, obviamente. Opa, fazer uma política num arcabouço mais rigoroso, que não mate o paciente, obviamente. É isso aí. Mais uma vez, né? É isso que ela está propondo. Proposta aberta, escancarada. O que ela está propondo, então, para novembro, dezembro de 2026? E vejam que é interessante, né? Porque a LDO está referida ao orçamento. Ela está falando que vai ter problema em 2027. Olha só como a armadilha está preparada. A LDO diz agora, a LDO para o orçamento de 2026 está dizendo, olha, em 2026 ainda dá para pagar o piso da saúde e educação, mas a partir de 2027 não dá mais. E aí o que a Simone Tebet está dizendo, em novembro, dezembro de 2026, a gente aplica uma cacetada, a gente dá um golpe, na verdade, na prática, um golpe de Estado, se o Lula vence a eleição, ou se o PT vence a eleição, com as promessas de campanha que a gente está acostumado, né, a gente aplica. Então, fechou a urna, a gente dá o golpe, que é um aprofundamento do arcabouço, que é para garantir, que é para acabar com o piso da saúde e educação, para acabar com o reajuste real do salário mínimo, e aí vai. Porque a prioridade é o arcabouço, a prioridade é a lógica neoliberal fiscalista. Simone Tebet fala, explica para a turma. Fazer uma política num arcabouço mais rigoroso, que não mate o paciente, obviamente. Um arcabouço mais rigoroso que não mate o paciente, mas vai matar. Vai matar e vai matar muita gente. Tá? Aí ontem o Haddad foi lá na EBC, na TV Brasil, naquele programa Sem Censura, que é um escândalo, né? Uma hora dessa a gente conversa sobre esse programa do Sem Censura. A gente conversa, esse programa é um escárnio, assim, é um grande escândalo a existência desse programa. Gasta-se
milhões, um programa que não tem audiência nenhuma, para puxar o saco do governo o tempo inteiro. Aí ele foi lá, deu uma entrevista, você vai nas redes progressistas governistas, é assim, o Haddad maravilhoso, ele foi sensacional. O que ele falou? Não, mas nós não temos plano para a falta dos 10 bi para o gasto mínimo com educação e saúde em 2027. Não temos plano. Então vamos lá ver com o Congresso e tal. Não é prioridade para o governo. Esse assunto que é resolver a falta de recursos que não existe, não é prioridade. Não é prioridade. A prioridade é o déficit zero ou o superávit. E aí nós vamos voltar nesse assunto daqui a pouquinho. Mas segura aí. Eu falei ontem. Haddad, ministro, querido, delicadamente, existe um país do outro lado do planeta que tem sistematicamente déficit de 2,5%. Nos últimos 4 anos, déficit orçamentário de 2,5%. Para este ano, estão examinando a possibilidade de aumentar este déficit para 2,67% para reforçar os recursos da aposentadoria dos aposentados, das pessoas velhas, idosas desse país. Ministro Haddad, o nome desse país é China. Acho que o ministro Haddad está precisando viajar para a China para ensinar para os chineses que essa história de fazer déficit fiscal não vai dar certo. Que isso vai dar uma crise na China. Que o crescimento chinês, que acabou de sair 5,4%, vai dar ruim. Vocês estão entendendo do que nós estamos falando? O governo brasileiro, o ministro Haddad, o governo Lula, diz que aquela política que o governo chinês aplica de constantes déficits fiscais não é uma farra, não é uma festa, não é um déficit de 20%, um déficit de 2,5%, mas com um déficit de 2,5% aqui. Porque o déficit de 2,5% significa bilhões, no caso chinês, trilhões, para investir na economia. Para garantir o piso da saúde e da educação. Não precisava fazer nada. Vocês estão entendendo? Que nada desse discurso do governo de que está apertado, de que não dá, de que tem que cortar. Esse discurso é insustentável se você tiver uma lógica que não seja a lógica neoliberal. É isso, faz o déficit de 2,5%, qual o problema? 3%. Vai sobrar dinheiro para tudo. Vai ter dinheiro para investir. Déficit público não é déficit financeiro da família. Dona Lindu, que está no céu, a senhora não tem nada a ver com isso. O presidente Lula adora falar da senhora e da economia da sua família. A senhora teve, nossa, foi com certeza muito competente, rigorosa e capaz de sustentar e de colocar seus filhos adiante, mas a senhora não tem nada a ver com isso. A economia do país não é a economia de uma família. O déficit numa família é um problema. O déficit no país não é um problema. O déficit no país corresponde a investimento. Até mesmo numa família, se você for lá um empresário, ou se você estiver interessado em fazer um investimento em alguma coisa, se você tomar dinheiro no banco e, portanto, ficar... Desculpa. Se você tomar dinheiro no banco lá nos Estados Unidos, no Japão, na China, né? Porque aqui no Brasil, se tomar dinheiro no banco, está frito, né? Está completamente liquidado com a taxa de juros. Você pode ainda usar esse dinheiro para fazer um investimento, tá, ok. Mas não é assim que funciona um país. Ministro Haddad, você sabe disso. Presidente Lula, você sabe disso, tá? Terceiro mandato, né? Já aprendeu. É uma enganação que vocês fazem ao país com essa história da Dona Lindu, né? Com essa comparação com as famílias. Vai lá ver na China. Vai lá ver na China. Impressionante essa rendição, essa adoção do discurso neoliberal.